A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos os nossos amados irmãos que estão nos ouvindo neste momento. Meus queridos, eu gostaria de convidá-los a abrirem suas Bíblias, se possível, no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo de número 3, que diz assim: E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Meus queridos, eu gostaria de discorrer um pouco sobre este assunto tão comentado nesses dias em que nós estamos vivendo, em que as pessoas, o mundo, as nações estão passando por uma situação que está levando muitas pessoas a refletir sobre os acontecimentos escatológicos. E eu quero tomar por base esse capítulo do Evangelho de Mateus. Alguns irmãos solicitaram que nós falássemos um pouco sobre este assunto e eu então, orando ao Senhor, senti de comentar sobre isso. Para começar, meus queridos, nós vemos que os apóstolos aqui, os discípulos, reunidos com ele ali no Monte das Oliveiras, ele pede para ele explicar, falar para eles quando isto acontecia. Primeiramente, nós vemos, eles fazem uma pergunta: quando isto? Isto o quê? No capítulo 24, versículo 1 e 2, Jesus havia falado algo, havia acontecido algo ali, que eles, saindo do templo, eles chamam a atenção de Jesus para a beleza do templo, né, a construção, a obra do templo, tantos anos para ser construída, por mais de 40 anos Herodes esteve ali reformando aquele templo para os judeus, e era um templo muito bonito, né, como diz a própria história. E eles chamam a atenção de Jesus para aquele templo, e Jesus lança uma palavra profética e diz: não ficará pedra sobre pedra que não seja derribado. Aí onde eles lançam a primeira pergunta: quando serão essas coisas? E na verdade, essa palavra profética de Jesus se cumpriu. No ano 70 depois de Cristo, Jerusalém foi cercada pelo exército romano, no comando do general Tito, filho de Vespasiano. Após 4 anos de cerco, que Jerusalém foi cercada do ano 66, aproximadamente até o ano 70, ela ficou cercada pelo exército, do exército romano, e durante esses 4 anos o povo ficou cercado dentro de Jerusalém. Muitos morreram de fome, milhares e milhares de pessoas morreram de fome, outros morreram por aqueles que estavam lá dentro, os revolucionários que não deixavam que o povo saísse, aquele que tentava sair também era assassinado. Outros se renderam, né, conseguiram se render. E o próprio historiador Flávio José diz que durante aquele período, cerca de mais de 1 milhão de judeus foram mortos em Jerusalém. Muitos deles de fome, fome mesmo. Então nós vemos que esta palavra se cumpriu, o templo foi incendiado pelos próprios revolucionários, como cita também Flávio José. Quando eles viram que não conseguiriam mais prevalecer sobre o exército romano, eles resolvem então tocar fogo no templo em algumas partes da cidade. Vendo aquilo, Tito então invade a cidade para tentar impedir, né, aquilo, e por várias vezes Tito já tinha tentado fazer as pazes ou fazer com que eles se rendessem. Eles não aceitaram a rendição, preferiram tomar esse caminho. Então Jerusalém foi, algumas partes incendiadas, o templo foi incendiado, e o templo foi saqueado também, porque os soldados romanos, vendo o templo pegando fogo, e o ouro, que ele era revestido de ouro, boa parte dele, muitos tesouros também dentro do templo, diz o historiador que os soldados saquearam o templo, e não ficou pedra sobre pedra que eles não derrubassem à procura do ouro, né, que estava entre o restante do templo. Então cumpre-se a palavra profética do Senhor naquela mesma geração, que nós vemos no próprio capítulo 24, o Senhor diz: não passará essa geração sem que tudo isto aconteça.
E aconteceu a destruição do templo, aconteceu naquela mesma geração que havia invocado o juízo de Deus sobre si mesmo. Vocês, como assim, pastor? No dia da crucificação de Jesus, disseram que o sangue dele caia sobre nossa cabeça e sobre a cabeça dos nossos filhos. E, na verdade, sobre aquela geração veio o juízo de Deus. O templo foi destruído, Jerusalém foi dispersa. Todos os restantes que sobreviveram foram espalhados. Foi onde aconteceu a diáspora dos judeus, e até o ano de 1948, por cerca de 2000 anos, eles estiveram espalhados entre as nações, cumprindo também as profecias já faladas pelos profetas. Então nós vemos que a destruição do templo cumpriu-se no ano 70, conforme o Senhor e Salvador Jesus Cristo havia profetizado aquela destruição. Aí fica a segunda pergunta também dos apóstolos. Ele diz, olha, e que sinal haverá da tua vinda? Quando acontecerá a tua vida? Qual o sinal? Quais os sinais que haverá para que nós possamos identificar a tua vida? E Jesus então começa a citar. Ele diz, olha, acautelai-vos que ninguém vos engane. Quer dizer, virão enganadores, pessoas que tentarão nos seduzir, nos desviar do caminho, nos afastar do caminho, como aconteceu, né? Antes de comentar sobre isso, eu quero que os irmãos entendam que a palavra profética, ela tem que ser entendida, compreendida da maneira, porque nós vemos que muitas coisas que aconteceram aqui, mas que vão acontecer na sua totalidade nos últimos dias, assim como a igreja, para com a igreja, como também para com a nação de Israel. O que Israel sofreu aqui com esse templo sendo destruído, sendo profanado, vai acontecer também nos últimos dias. Isso que aconteceu com os apóstolos nos dias dele, perseguições também, vai acontecer com a igreja nos últimos dias. Nós vemos que quando o Senhor escreve às igrejas da Ásia, ele escreve uma carta para cada uma delas. E na verdade, aquilo estava acontecendo nas igrejas da Ásia. Elas estavam passando por aquela situação. Eram fatos que estavam ocorrendo em cada uma das igrejas. Mas é também uma palavra profética, porque se refere a cada uma daquelas igrejas, tipifica, simboliza uma das igrejas na história, em toda a história. Cada uma em um certo período. Como exemplo que hoje nós compreendemos que estamos vivendo a igreja de Laodiceia e a igreja de Filadélfia. Laodiceia é uma igreja mundana, avarenta, materialista, um povo que está agarrado às coisas deste mundo. E a igreja de Laodiceia, uma igreja que não é vista, que não tem muita riqueza, que não tem muitos bens, mas que guarda a palavra do Senhor, que teme ao Senhor, que persevera na palavra do Senhor, que não abandona o nome do Senhor. Então nós vemos que aquela palavra que o Senhor escreveu, de fato estava ocorrendo ali, são palavras proféticas da igreja através da história. E nós vimos também que essa é uma palavra que ocorre no meio do cristianismo de um modo geral. Hoje tem pessoas, grupos denominacionais que se cumprem essa palavra. Nos dias que nós estamos vivendo, tem igreja de Laodiceia, tem igreja de Filadélfia, tem igreja de Éfeso, tem igreja de Sardes, tem igreja de Esmina, enfim, representando cada uma dessas igrejas nas situações que elas estavam naquela época e estão vivendo hoje. Então, uma palavra profética que abrange toda a história. Então, nós vemos que essa palavra aqui, ela abrange um período que se cumprirá no fim dos tempos completo, desde aquele dia, daquela geração, até o último dia. Ela está se cumprindo. Mateus 24 está se cumprindo, desde o ano 70 depois de Cristo, até os últimos dias, ela vai estar se cumprindo o capítulo 24 de Mateus, que é uma palavra escatológica. Então nós vemos que aqui, Jesus está dizendo, olha, acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou Cristo, enganarão a muitos. Muitos, falsos cristos têm vindo, e tem nos nossos dias. Não vamos comentar muito sobre isso para não tomarmos tempo, mas é notório a todo mundo
como pessoas estão por aí no mundo afora dizendo: eu sou Jesus, eu sou o Messias, eu sou aquele que havia de vir, eu sou o que veio mudar a situação do mundo. Enfim, muitas pessoas, até mesmo no Brasil, aqui na cidade que eu moro, tem um, né, chamado Henrique Cristo, que diz que é o Cristo, não é isso? Então nós vemos que falsos cristos têm surgido em todo o mundo. E ouvireis de guerras e rumores de guerras. Olhais, não vos assustei, porque é mistério que isto tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Quer dizer, guerras, rumores de guerra. Hoje o mundo vive em guerra, nações estão em guerras, sempre houve guerra, e há um agravamento através dos anos. Mas hoje há muitos conflitos, né? Tivemos a Primeira Guerra Mundial, nesse mesmo século passado, tivemos a Segunda Guerra Mundial, e estamos vendo as nações em guerras constantes, em conflitos constantes, econômicos e políticos. Nós vemos também: e ouvireis de guerra, e diz ainda, porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Isso é comprovado. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então nós cremos que a igreja, ela passará, ela enfrentará essa situação. Ela passará pelo princípio das dores. Ela vai enfrentar esse princípio de dores, a igreja. Mas nós não cremos que a igreja estará aqui no período do início da tribulação, que é os últimos 7 anos de tribulação, antes do Senhor restaurar de vir em glória. Então nós vemos que a igreja, ela não passará pela grande tribulação, pelo período tribulacional, mas ela passará pelo período dos princípios das dores. Ela enfrentará o princípio das dores, ela verá essa situação, ela enfrentará essa situação. É o que nos dá a entender o texto bíblico. Nós somos de uma interpretação, de uma interpretação dispensacionalista e pré-tribulacionista. O que é isso, pastor Devante? Nós cremos que a igreja não passará pela grande tribulação. Ela será arrebatada antes do período tribulacional. Somente com o arrebatamento dará-se início ao período tribulacional de 7 anos, que é chamado primeiros 3 anos e meio de tribulação e os últimos 3 anos e meio de grande tribulação, porque será uma intensificação da angústia, onde Satanás se manifestará quem verdadeiramente é. Então o Senhor diz que os princípios das dores precederão o arrebatamento. A igreja estará passando aqui os princípios das dores, esses momentos que nós estamos enfrentando: fome, peste, guerra, rumores de guerra, conflitos. O Senhor fala também sobre a degradação do ser humano, mas ele diz que todas essas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, seres odiados de todas as nações por causa do meu nome. Uma perseguição àqueles que professam o nome do Senhor. Muitos serão mortos. Você diz: pastor, mas isso não está acontecendo. Está. Não está de um modo direto no Brasil, mas no mundo hoje, na China, na Coreia, nos países islâmicos, no continente africano, milhares de pessoas estão sendo mortas. Cristãos nos países sintoístas, budistas, estão sendo perseguidos na Índia, na Indonésia. Muitos cristãos são perseguidos nesses países. Cristãos são mortos aos milhares todos os anos. Hoje os cristãos são perseguidos moralmente, espiritualmente. Cristãos são difamados, o nome do Senhor é blasfemado. Então há uma perseguição aos cristãos. Muitos estão sendo mortos. E isto se intensificará antes do arrebatamento. A igreja passará por isso. Esses sofrimentos precederão o arrebatamento da igreja. É que o texto está nos dizendo, é o que a palavra do Senhor nos diz. Então é a resposta à segunda pergunta. Aí o Senhor continua dizendo: nesse tempo muitos serão escandalizados, trair-se-irão uns aos outros e outros se aborrecerão. Isso fala da corrupção do gênero humano.
Os homens não terão afeição uns pelos outros. Quer dizer, uns trairão o seu próprio irmão, aos pais, como diz o texto bíblico, que diz que o pai trairá o filho trairá o pai, os próprios da sua família se tornarão seus inimigos. Então isso acontecerá. Paulo profetizando a Timóteo, ele diz: nos últimos dias os homens serão ruins, perversos, violentos, arrogantes, soberbos, amantes de si mesmo, blasfemadores de Deus, eles não terão afeição, amor ao próximo. Então nós vemos tudo isso acontecendo, a degradação do gênero humano, e isto é um sinal da volta do Senhor. Guarde isso no seu coração. Isto são sinais da volta do Senhor. Não é para você se apavorar, mas é para você abrir os seus olhos e dizer: Jesus está voltando. Estamos vivendo os últimos dias. Jesus está voltando para buscar a sua igreja, para buscar o seu povo. Então nós temos que estar atento a esses sinais. São sinais que apontam que Jesus está voltando para buscar a sua igreja, para nos convidar aos céus, para que onde Ele está nós estejamos também. Nós seremos arrebatados no abrir e fechar de olhos e subiremos ao encontro do Senhor. Nós temos que ficar atento a esses sinais. O que está acontecendo com Israel hoje como nação, politicamente, o que está acontecendo com o mundo de um modo geral, temos que estar atentos. Isso são sinais da volta do Senhor. Não podemos deixar que a dormência, a sonolência, a preguiça espiritual nos domine, a ignorância nos domine, a ignorância espiritual. Precisamos estar alerta, e são sinais da volta do Senhor. Glória a Deus. Temos que estar despertados em relação a isto. Não é hora de desespero, de angústia, não é hora de alegria, é hora de fortalecer-nos na fé, através da leitura da palavra de Deus, da oração, vivendo um verdadeiro cristianismo, sem escândalo, em santidade, em temor ao Senhor. Aleluia! Os falsos idólatras. E nesse tempo muitos serão escandalizados, e surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. Nós temos visto muitos falsos profetas. Não é aqueles que estão do lado de fora pregando outro tipo de mensagem, não. É aqueles que estão dentro da igreja, no seio da igreja, no meio do povo que se chama povo de Deus. Esses falsos profetas estão usando a palavra do Senhor, estão dizendo que são homens de Deus, que tem o Espírito Santo de Deus, estão usando o nome do Senhor, dizendo que Deus está falando quando Ele não está falando, e levando ao povo ao mundanismo, ao liberalismo, à depravação moral, espiritual, sexual, à imoralidade, levando o povo à degradação moral e espiritual. Esses falsos mestres têm trazido uma mensagem destruidora. E o que é isso, pastor Devando? É sinal da volta do Senhor. Pastor Paul Walsh, ele disse o seguinte, que os falsos profetas é o juízo de Deus contra aqueles que não querem compromisso com a verdade, com o verdadeiro evangelho. Então nós vemos que isso é um sinal da volta do Senhor. As pessoas não querem. O próprio Paulo profetizou e disse também, falando sobre isso: olha, nos últimos dias eles não aceitarão, não suportarão a sã doutrina, cercar-se-ão de falsos mestres, falsos doutores, que falarão segundo as suas concupiscências, o desejo dos seus corações. Então, pessoas que não querem ouvir a verdade. Então, por isso estão os falsos profetas e a proliferação deles nos últimos dias, a multiplicação deles. Então, meu querido, os falsos profetas, esses acontecimentos, as pestes, as fomes, as guerras, esses conflitos, a maldade do ser humano. Pastor Devando, o que é isto? É a volta do Senhor. Jesus está voltando para buscar a sua igreja. E quando Ele levar a sua igreja da terra, arrebatar a sua igreja, aí dá-se início ao período da grande tribulação. Aí sim, o mundo estará sob um total domínio. Aí diz a palavra do Senhor, e Deus continua e diz: e do fim do mundo. Do fim do mundo. Então o Senhor trata aqui da destruição de Jerusalém, dos acontecimentos chamados princípio das dores. Aí ele entra no período tribulacional aqui, no versículo número 15. Ele começa a falar do período tribulacional,
que virá sobre a nação de Israel, sobre o povo de Israel. Então ele fala que acontecerá isto, que a nação de Israel será cercada pelos seus inimigos, que o anticristo se manifestará nesse período da grande tribulação. Mas eu quero, não vamos tratar sobre isto agora no momento, né? Porque toma muito tempo a respeito disto. Então o Senhor está falando. Por quê? Porque interessa, é o arrebatamento da igreja, é a volta do Senhor nas nuvens dos céus, é a volta do Senhor para a sua noiva, é a volta do Senhor para a sua igreja, a sua noiva amada, aquela que Ele levará para Ele. Aí quando a igreja sair daqui, o Espírito Santo sair daqui, aí sim, aí Satanás descerá à terra. Viu? Satanás descerá à terra. Aí será aberto o selo. E o primeiro selo traz o quê? O anticristo. A manifestação do anticristo. Ele virá montado num cavalo branco. Não é os olhos de todo, não. O cavalo branco fala de vitória, fala de conquista. Vestido de branco, com a coroa na cabeça e com um arco para lançar flecha de longo alcance. Olha, esse homem que virá, ele não virá dizendo que é um Cristo, ele virá dizendo que ele é o Messias, que ele é o Salvador, que ele é aquele que Israel esperava, que os povos esperavam, que ele é o Salvador. Ele virá como uma pessoa que vai trazer solução para a crise mundial, econômica, social, política. Ele virá como Salvador. Ele é o falso Salvador. Ele não virá dizendo que é um outro Cristo, não. Ele virá dizendo que é o Cristo, o Filho de Deus, o Messias. Tanto é que ele será aceito por Israel, porque Israel está hoje clamando pelo Messias, fazendo oração pelo Messias. Eles não creram no Messias que veio naqueles dias, na forma de um homem humilde, mas eles aceitarão a este, porque o Senhor diz: não creram na verdade, eu enviarei a mentira, para que eles creiam, para que eles aceitem a mentira, porque não aceitaram a verdade. Então eles serão enganados, serão ludibriados pelo pai da mentira, Satanás, que estará usando o anticristo. Então nesse momento a igreja não estará mais aqui, e Satanás estará aqui, através do anticristo, através do falso profeta. Aí sim o mundo estará em verdadeiro conflito, em verdadeira aflição. Nos primeiros anos ele trará a paz, ele trará a resolução dos problemas, as soluções para os problemas, e ele demonstrará que ele é o Messias e as pessoas aceitarão ele. Quando todos estiverem ali e ele resolver então ser adorado como Deus, é onde Israel vai se levantar e vai saber que ele não é o Senhor, que ele não é o Messias prometido. É onde é que vai haver o grande conflito, a grande tribulação para a nação de Israel. Ele reunirá os seus exércitos para destruir Jerusalém, para destruir Israel, para riscar os judeus do mapa, viu? Durante o período da grande tribulação. Mas eu quero dizer para você novamente, a igreja não estará mais aqui. O povo do Senhor não estará mais aqui. Aqui vão ficar aqueles que rejeitaram o Evangelho, aqueles que não creram na palavra, aqueles que viveram, estiverem vivos nesse dia, que viveram um cristianismo mundano, liberal, sem compromisso, ficarão. Mas aqueles que viveram no temor do Senhor não estarão mais aqui. E esses que ficarem aqui vão ter que passar por todo o período tribulacional e sofrer nas mãos do anticristo. Mas a noiva de Jesus não estará mais aqui. Que Deus os abençoe. Guarde essa palavra no seu coração. A palavra do Senhor diz: aquele que há de vir virá e não tardará. Ele virá para a sua igreja. Aí novamente ele virá, depois da grande tribulação, para a nação de Israel. Aí ele virá, onde cumpre o texto que diz: e todo olho o verá. Ele virá com os seus santos, com os seus anjos, nas nuvens dos céus, depois dos 7 anos, para livrar Israel da mão do anticristo, da mão do falso profeta, da mão de Satanás. Aí ele virá, aí diz que todas as nações o verão, verão aquele que traspassaram, aquele que rejeitaram, as nações verão. Então este é o cumprimento da palavra do Senhor.
Jesus já veio como Salvador, Jesus virá como noivo para buscar a sua igreja e depois Jesus virá como juiz para impor, para colocar o seu reino, implantar o seu reino durante o milênio. Então que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, que Deus te dê graça, e qualquer dúvida estamos à disposição dos amados irmãos dessa congregação que Deus nos confiou. Muito obrigado, meu querido. E agradeço a Deus por essa oportunidade de poder ministrar